vocês? Meu nome é Vili Ribeiro, sou professor de matemática da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. E na aula de hoje falaremos sobre plano cartesiano. E somente do primeiro quadrante, tá? Já que vamos usar apenas números naturais. Plano cartesiano. A ideia é localizar objetos, pontos, pessoas. É como o GPS, que é um dispositivo localizador muito usado hoje em dia na navegação, na aviação e até mesmo nos deslocamentos das pessoas. Tem como base o sistema cartesiano de coordenadas. Por exemplo, a partir de um ponto qualquer, no caso, um indivíduo, é possível determinar suas coordenadas geográficas, latitude, longitude, altitude. Nesse caso, um sistema cartesiano tridimensional XYZ. Para isso são necessários satélites, uma estação terrestre, dentre outras coisas, né? Mas antes de falar de plano cartesiano, vamos relembrar alguns conceitos básicos de ponto, reta e plano? Bem, comece olhando coisas que estão ao nosso redor, né? Para onde quer que a gente olhe, sempre vai haver coisas, objetos que lembrem pontos, né? Que lembrem retas ou planos, ou superfície plana, né? Por exemplo, essa folha aqui é uma superfície plana, né? É um plano. Essa caneta aqui também, por exemplo, ela lembra um pedaço de reta, né? Uma reta. Ou então essa moedinha aqui, ó. Essa moedinha aqui pode lembrar um ponto, né? Vamos procurar entender um pouquinho cada um deles? Eu vou falar um pouquinho especificamente de cada um, tá? O ponto, assim como a reta e o plano, são noções primitivas da geometria. Ou seja, não possuem uma definição, mas eles dão base para o estudo da geometria. De maneira geral, a gente representa um ponto como um pingo, né? Ou uma bolinha. Mas é importante entendermos que isso é apenas uma representação geométrica. Na verdade, os pontos são usados para representar localizações no espaço. Como não possuem tamanho ou forma, uma localização em algum espaço fica bem definido quando está em algum ponto. Por exemplo, o botão de uma blusa é um ponto que está posicionado em algum lugar ou região da camisa, né? Em algum ponto da blusa. Assim como a maçaneta, que está situada em algum lugar na porta, né? Em relação à porta, aquela maçaneta é um ponto. Ou as estrelas no céu, tá? Dentre outros exemplos. A gente pode entender que as retas são conjunto de pontos compreendidos como linhas infinitas que não fazem curvas. Olha esse pedaço de fio. Eu vou esticar ele infinitamente para a direita e para a esquerda. A gente pode entender que isso aqui é uma linha infinita, uma reta. Embora sejam formados por pontos, as retas também não possuem uma definição. Como ela é infinita, ou seja, não tem início e nem fim, obviamente são necessários infinitos pontos para construir essa reta. Tá? Imagine vários pontinhos, um do lado do outro, e à medida que a gente vai colocando pontinhos um do lado do outro, vai criando uma reta, né? Essa reta vai aumentando. Observe esses exemplos de pedaços de retas que também podemos ver no nosso dia a dia. O cabo da vassoura, que é um pedaço de reta, é também conhecido como segmento de reta. Assim como as cordas do violão e muitos outros. Também não existe uma definição para o plano. Porém, podemos entender sua formação e algumas características. Assim como a reta é uma figura formada pela justa posição de pontos, o plano também é formado pelo enfileiramento de retas. Eu vou usar canetas para a gente ilustrar isso melhor, né? Imagine uma caneta, um pedaço de reta, né? Então eu vou colocando aqui uma fileira de canetas, ou seja, uma fileira de pedaços de retas. E à medida que eu vou colocando esses pedaços de retas, vai formando um pedaço de plano. Entenderam? A gente pode entender plano como sendo um conjunto infinito e ilimitado de retas. Observe também esses exemplos de pedaços de planos que podemos encontrar em qualquer superfície reta. O tampo da mesa, né? Aquela parte, superfície da mesa ali, a parte de cima da mesa,
é um pedaço de plano, é uma superfície plana, né? O tabuleiro de jogo de damas, ou xadrez, até mesmo a tela do smartphone. Até agora, a gente viu alguns exemplos, né, de coisas, objetos que representam ponto, que representam reta e que representam plano. E vocês conseguem citar outros exemplos? Na casa de vocês mesmo. Eu vou dar essa tarefa para vocês fazerem, tá? Vocês vão começar a olhar o material escolar de vocês, separar lá o que é ponto, reta e plano, né? Dentro da casa de vocês também é possível encontrar coisas, né? Por exemplo, na janela, eu posso observar que a moldura dela representa uma reta. Sabiam que a lâmpada ela pode representar um ponto, né? E o chão? O chão é uma superfície plana, não é não? Então, façam isso. Observem os objetos da casa de vocês. Na natureza, né, você também pode observar coisas que apontam para isso, né? Anotem pelo menos 3 coisas de cada. 3 coisas de ponto, 3 coisas de reta e de plano. Ok? Mas só depois dessa aula. E por falar em plano, já ouviram falar do plano cartesiano? A gente já conhece a reta numérica, né? Que representa o conjunto de números naturais que vai do zero até o infinito. O plano cartesiano, ele lembra essa reta numérica que eu falei anteriormente. Só que nesse caso, esse plano é formado por 2 retas numéricas perpendiculares. Ou seja, retas que possuem apenas um ponto em comum e formam um ângulo de 90 graus. Tá? Esse ponto comum é conhecido como origem e é nele que é marcado o número zero dessas 2 retas, né? Que é o ponto de encontro dessas 2 retas. O plano cartesiano é usado para facilitar a localização de objetos, pessoas, pontos em plano, né? E nesse plano, essa reta vertical que está em pé é responsável pelas coordenadas y e é chamada de ordenada. A reta horizontal deitada, responsável pelas coordenadas x, é chamada de abscissa. Mas a partir de agora a gente vai usar aqui somente os termos eixo x, que é da horizontal, né? E o eixo y, que é da vertical, ok? Par ordenado. É formado por 2 números, no nosso caso, são números naturais. O primeiro representa o ponto no eixo x. E o segundo representa o ponto no eixo y, sempre nessa ordem. A localização de pontos se dará através desse par ordenado. Vamos ver como é que isso funciona? Olha só, eu tenho aqui um ponto A e eu quero localizar esse ponto A no meu plano cartesiano. Então, as coordenadas desse ponto A é x igual a 2, vou marcar lá, x igual a 2, e y igual a 4, marquei lá também. Então, eu vou estender aqui uma reta tracejada, né, de x igual a 2 e de y igual a 4. O ponto de encontro dessas 2 retas é justamente o nosso ponto A. Legal, né? Mas observe o seguinte. Se eu inverter a ordem desses números, né? Se eu botar o 4 primeiro e o 2 depois, o que pode acontecer? Será que vai coincidir com esse ponto A? Eu vou chamar de ponto B, tá? Então, eu peguei o ponto B e inverti a ordem dos números do ponto A. Então, vai ficar 4 e 2. Né? Será que vai coincidir? Vamos ver o que vai acontecer? X é igual a 4, marquei lá x igual a 4. Y igual a 2, marquei lá y igual a 2. Então, as coordenadas são x igual a 4 e y igual a 2. Vou levantar uma linha aqui em x igual a 4, né? Também estendi uma linha aqui em y igual a 2. E o ponto de encontro deles é justamente o nosso ponto B. Olha que interessante, né? Então, observem que quando a gente muda a ordem, né, do par ordenado, a gente muda a ordem das coordenadas, os pontos são diferentes. Tá bom? Então, tem que ter muito cuidado com isso aqui. É importante. X é sempre o primeiro e y é sempre o segundo número. Tá bom?
Observem esse exemplo agora. É uma sala de aula do professor Paulo, né? E essa sala está organizada dessa maneira que vocês podem observar aí. A gente está passando por um problema sério, né, no mundo, em que tem esse problema da pandemia, né? Então é necessário obedecer a um protocolo de distanciamento entre essas carteiras. É o distanciamento social, que é muito falado por aí, né? Então a gente alternou o uso dessas carteiras. Só podem ser usadas carteiras que estão marcadas em verde, né? As carteiras vermelhas não devem ser usadas, tá bom? Então a gente alternou o uso delas. E com isso vai ter um distanciamento de mais ou menos 1,5 m, né? Como pede a regra. Para manter essa sala organizada, resolvemos dar a localização em forma de par ordenado para cada aluno, de modo que cada um encontre rapidamente o seu lugar. A mesa do professor Paulo está localizada na origem desse plano cartesiano, certo? Como é que ficará a ocupação dessa sala de aula, sabendo que cada aluno está sendo representado por uma letra e seu respectivo par ordenado? Vamos ver? Vamos lá. Ó, eu tenho aqui os nomes das pessoas, dos alunos, né? Alícia, Bruno, Camila. E as letras iniciais são os pontos que vão representar. Então, a Alícia, letra A, Bruno, letra B. A Alícia, as coordenadas da Alícia é x igual a 1 e y igual a 1. Então, a Alícia vai sentar nas coordenadas x igual a 1 e y igual a 1, tá? Que é o ponto A. O Bruno, da mesma maneira. O Bruno, x igual a 4 e y igual a 4. Então, é marcado ele lá em cima, certo? A Camila é x igual a 3 e y igual a 3. Então, coordenadas x igual a 3 e y igual a 3. E o Daniel? Coordenadas x igual a 2 e y igual a 2. Lembrando, gente, que o primeiro valor, o primeiro número que aparece ali na ordem é o x, que é todos os números, né, que são todos os números que estão ali marcados no eixo horizontal, que é a linha deitadinha ali, tá? E o segundo número é marcado no eixo vertical, que são todos esses números aqui, ó, que está marcado no eixo vertical, que é o y, tá? Então é x primeiro, y depois. Eixo deitadinho primeiro e o eixo em pé depois, né? Então estamos agora no Williomar, que é x igual a 3 e y igual a 1. Está marcado lá o seu assento. E o Fabrício vai sentar onde? Ele vai sentar nas coordenadas da carteira, onde é x igual a 4 e y igual a 2. A Gabriela, x igual a 2 e y igual a 4. E, por último, a Helena, x igual a 1 e y igual a 3. Tá bom? Aqui temos, então, um plano cartesiano que localizamos cada aluno em seu assento. Agora temos aqui uma imagem com diversos objetos. Uma casa, uma nuvem, um garoto soltando pipa. Vamos localizar esses objetos. Para facilitar essa localização, vamos utilizar um plano cartesiano e seus respectivos eixos, x e y. Qual é a localização da casa? Eu tenho x igual a 1 e y igual a 1. Então, a localização da casa é as coordenadas x igual a 1 e y igual a 1, 1,1. E para o Sol, eu tenho x igual a 1 e y2. Então, as coordenadas são x igual a 1 e y igual a 2. E para a pipa, x igual a 2 e y também igual a 2. No caso da igreja, eu tenho x igual a 2 e y igual a 1, ou seja, 2,1. Aí eu tenho, então, para o garoto, x igual a 3 e y igual a 1. Ou seja, as coordenadas do garoto é igual a x igual a 3 e y igual a 1. Para a árvore é x igual a 4 e y também igual a 1. E, finalmente, para a nuvem, eu tenho x igual a 4 e y igual a 2. Bem, galerinha, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado dessa aula.